Pronto, pessoal, retornando no bloco passado, o que a gente viu? Só para poder sem se perder, bora lá, foco. A gente viu no bloco passado, ó, a Idade Média, falou de rei, falou de separação dos poderes, falou de função típica, falou de função atípica, mas ainda não falou o que danado é direito administrativo. Então, vem comigo para a gente desenhar. Vindo para cá, a gente visualiza da seguinte maneira. No poder executivo, eu vou executar. E executar é colocar algo em prática. E a figura de executar, a função de executar, ela pertence a um administrador. Professora, quem é um administrador? Pode ser muita gente, viu? Administrador, ele pode vir a ser, não é isso, um governador, um prefeito, um presidente, ele pode vir a ser um diretor de escola pública, ele pode vir a ser um diretor de um hospital, pode ser você, futuro servidor. Então, muita gente pode ser administrador. Por enquanto, vamos pensar em prefeito, governador e presidente, que facilita, que o prefeito é o administrador do município, o governador é o administrador do estado e o presidente é o administrador da União. Qual é a matéria que a gente está estudando? Olha, a matéria que a gente está estudando é a matéria de direito administrativo. Aí, o que diabos é o direito administrativo? Perceba comigo, ó. Direito administrativo é o ramo do direito que estuda o administrador executando os comandos da lei. Então, olha como a gente pode fazer uma escadinha, ó. O direito administrativo é o ramo do direito que estuda o administrador e a administração pública executando os comandos da lei. É isso que é o direito administrativo. Porque vamos pensar da seguinte maneira. Vê só, a lei ela tem que ser colocada em prática por alguém. Que uma lei que não é colocada em prática, ela não passa de uma simples folha de papel. Você estuda isso lá na Constituição Sociológica de Ferdinand Lassalle, né? Lá em Direito Constitucional. Mas vamos dar um exemplo, vê só. Vamos fingir que isso aqui é a Constituição, tá? Bora usar a criatividade. Então, aqui está a Constituição. Eu não sei se você já parou para ler a Constituição assim com olhos de curiosidade. Eu creio que você lê a Constituição por obrigação. Você tem que passar no concurso, então você tem que ler a Constituição. Mas tem uma parte na Constituição, minha gente, que eu acho tão linda, que eu vou fingir que eu estou lendo para vocês, tá certo? É lá nos direitos sociais. Vê se não é lindo. Chega a Constituição e diz assim, ó, que o salário mínimo deverá garantir o direito a moradia, educação, saúde, transporte, higiene e tiver a cara de pau de incluir o quê? Lazer. Ah, meu filho, vá pro raio que o parta. Vá mentir assim no inferno. Onde é que um salário mínimo dá para você morar, comer, se transportar, ter educação, ter saúde e ainda se divertir? Impossível, minha gente. Em que mundo essa pessoa vive? Com certeza, em vez de vírgula, era ou, né? E foi erro de português. Né? Com salário mínimo, ou mora, ou come, ou se educa, ou tem saúde e assim por diante. Mas aí botaram vírgula, aí o povo brasileiro acreditou que tinha direito àquilo tudo mesmo. E ainda incluíram lazer, minha gente. Que lazer é esse? Ver o pôr do sol que é de graça? Porque tirando isso, não tem lazer não com salário mínimo. Aí eu sempre lembro da adolescência, né? Adolescente é um bicho besta, porque, olha, sei não. Um menino leva a menina pra praia, né? Aí a menina chega toda apaixonada em casa, dizendo, meu Deus, ele me ama, ele é tão romântico, ele me levou para ver o pôr do sol. Acorde, minha filha, ele não é romântico, ele é liso, o que é muito diferente. Ele não comprou um Dudu, ele não comprou um raspa-raspa, não comprou um amendoim, um biscoito treloso, não comprou nada, minha filha, Eliseu. Era o programa que dava. É igual que a Constituição está fazendo com o povo. Está dizendo que um salário mínimo dá para aquilo tudo, mas vai botar na ponta do papel para ver se dá? Então, uma lei que não é colocada em prática, ela não passa de uma simples folha de papel. Não me serve de absolutamente, ó, nada, de absolutamente nada. Então, alguém tem que pegar aquilo que está na lei, tirar da lei e colocar em prática. E a figura que vai fazer isso é a figura de um administrador. É o administrador que tira aquilo do papel e diz, vamos aplicar isso aqui na prática. Então, o que é o direito administrativo? Vai ser o ramo do direito operário, porque é o ramo do direito que vai estudar o administrador e a administração pública como um todo, executando, ou seja, colocando em prática os comandos da lei. A gente vai ver aquilo saindo do papel e sendo colocado na prática de verdade. Beleza esse ponto daí, pessoal? Tranquilo? Mais algumas observações para desenhar. Vem cá comigo de novo. Vindo para cá, a gente vai visualizar
o seguinte, ó. A gente já sabe o conceito, já sabe o que é função típica, já sabe o que é função atípica, a gente já sabe toda essa parte. Só que eu quero visualizar com vocês o seguinte, ó. A figura do tal do administrador. O que danado é administrador? Aí olha o raciocínio que eu vou fazer com vocês. Na prova de vocês, de vez em quando, vem falando nisso daqui, ó. Numa tal de uma função administrativa. Função administrativa, que é quando você está exercendo a função de um administrador. Quando falar na função administrativa, você sabe que a função administrativa ela é típica de quem? Vamos lá. A função administrativa, você pensa logo no poder executivo, porque a função administrativa, a função de administrar, ela é típica do poder executivo. Só que eu já vi algumas provas de concurso dizendo o seguinte, ó, que a função administrativa ela existe apenas no poder executivo, certo ou errado? Errado, porque a função administrativa também existe no poder legislativo, também existe no poder judiciário. Então, um deputado, um senador também pode agir como administrador. Um juiz também age como administrador, só que aí essa função administrativa está sendo exercida de maneira atípica. Então, veja, falar em função administrativa é quem está exercendo a função de administrador, ou seja, está gerindo a coisa pública no interesse alheio. E a função administrativa, ela existe nos três poderes, ó, no executivo, no legislativo e no judiciário. Só que ela é típica do executivo e atípica do legislativo e do judiciário. Essa parte de conceito, pessoal, eu sei que é uma parte mais viajada. Eu tenho plena noção disso. Mas você vai ver que é uma parte viajada que vai ser super útil para todo o curso. Se você raciocinar a separação dos poderes, pensar em função típica, em função atípica, em independência, em harmonia entre os poderes e na função administrativa, tudo daqui para frente vai ficar muito mais fácil, beleza? Então, agora que a gente já desenhou bastante, já fez um conceito, já foi na Idade Média, já voltou, aqui é tudo rápido, aí a gente vai agora para as fontes do direito administrativo. Vem comigo para o slide. Vindo para cá, a gente vai visualizar o seguinte, ó, já deu print, pessoal, nessa tela? Pronto, copia aí, faça o print, pronto, muito bem. Então, aqui a gente vai para o nosso material slide, onde a gente já viu, ó, só para poder... Professora, porque a bandeira do Brasil, rapaz, achei bonitinha, né, para botar de introdução. Então, a gente já viu o conceito, agora a gente vai para isso daqui, ó, para fontes do direito administrativo. É outra viagem, mas que é necessária. Vê só, no assunto fonte, quando eu falo fonte, você lembra de que palavra, pessoal? Tem aluno que me diz água, professora, mas tem até lógica, mas a água vindo de alguma o quê? Origem. Quando eu falo em fontes do direito administrativo, eu estou falando na origem do direito administrativo, ou seja, de onde algo provém, de onde é que está vindo esse direito administrativo. Aí olha o raciocínio. Eu tenho fontes primárias e eu tenho fontes secundárias. Tenho fonte primária, que o povo de direito, né, adora sinônimo e pode ser chamada de maior direta, mas de regra aparece o nome fonte primária, o resto é sinônimo. E eu tenho também as fontes secundárias, que pode ser chamada de menores ou indiretas. Vamos devagarzinho. A fonte primária é o primeiro local que você procura. A fonte primária é a própria lei. Aí vamos falar o seguinte, ó. O direito administrativo, minha gente, tem lei? Tem. Vou dar exemplo, eu não estou dizendo para você estudar essas leis daqui não, tá, pessoal? Mas eu vou colocar alguns exemplos de lei aqui, ó. Tem, por exemplo, a Lei 8.112, do ano de 90, que é a Lei do Servidor Público Federal. Você, futuro servidor público federal, vai ter que estudar essa lei, 8.112, 1990. A gente tem outra lei, a gente tem, por exemplo, a Lei 8429, de 92, que
porque a lei de improbidade administrativa é uma lei bem Jornal Nacional, né? Todo dia você liga na televisão, você vê exemplo dessa lei. Então, a lei de improbidade administrativa. A gente tem também, ó, a lei 8 capeta. Professora, 8 o quê? 8 capeta. Olha o número da desgraçada. É o número da besta-fera 8 vezes. Por isso você não gosta de estudar, que é a Lei Geral de Licitação. Então, perceba, o direito administrativo, ele tem lei, ó. Tem a lei do servidor, tem a lei de improbidade, tem a lei de licitação. Então, o direito administrativo tem lei. Só que eu quero fazer uma diferença de lei para código. De lei para código. Vamos fazer um raciocínio aqui. E eu vou fazer um raciocínio com a matéria que eu não sei se você já estudou, não sei se você está estudando, mas como é algo bem do dia a dia, fica tranquilo. Por exemplo, deixa eu pegar de novo isso daqui de exemplo para falar com vocês. Imagina o Código Penal. Professora, eu nunca estudei penal, mas é fácil. Imagina, aqui na minha mão está o Código Penal. Se você pegar o Código Penal, ele vai do artigo 1º até o artigo 350 e alguma coisa, que não interessa pra gente. Aí ele fala assim, ó, do artigo 1º ao artigo, sei lá, 5º, tô inventando, tá? Não sei. Do artigo 1º ao 5º, aí conceito de crime, aí do artigo 6º a não sei quanto, teoria da pena, do artigo 121 a não sei das quantas, o conceito de crime contra a vida. Então, ele é dividido em vários tópicos. Eu tenho os crimes contra a vida, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a honra, e vai enumerando do artigo 1º até o último. Isso é um código, quando você vai folheando do primeiro artigo até o último. Eu te pergunto, se você sair daqui hoje, não é isso? Você sair da sua casa e for numa livraria, chegar na livraria dizendo assim, eu quero um código de direito administrativo. Alguém vai te vender um código de direito administrativo. O máximo que eles te vendem é um negocinho, um livrinho com a legislação administrativa. Sabe por quê? A gente não tem código de direito administrativo, porque o direito administrativo é um ramo não codificado. Como assim um ramo não codificado? Ninguém se deu o trabalho ainda de pegar a legislação administrativa existente, reunir em um único artigo, em um único documento e ir fazendo artigo por artigo. Porque, veja, eu dei o exemplo aqui de 3 leis. Lei de servidor, lei de improbidade e lei de licitação. Mas cada lei está num canto diferente. Porque se tivesse em um código, seria assim, ó, do artigo 1º ao 200, servidor. Do 201 ao 250, improbidade. Do 251 ao 350, licitação. Estão percebendo como é que aconteceria? Então, perceba o que já caiu em prova de FCC, de CESP, de tudo que é banca. Disse na prova de concurso, dizendo assim, ó, apesar de o direito administrativo ser um ramo não codificado, ele possui legislação, só que esparsa. Certo ou errado? Vamos devagarzinho. Apesar de o direito administrativo ser um ramo não codificado, ele possui legislação, só que esparsa. O que é esparsa, pessoal? Espalhada. O direito administrativo tem legislação? Tem. A legislação espalhada. Foi reunida em um código? Não. Então vamos montar isso daqui no nosso desenho? Vem comigo. Vindo para cá, a gente consegue visualizar assim, ó. O direito administrativo é um ramo do direito onde a gente não tem um código, porque não existe a reunião da legislação administrativa em um único canto. Nós temos leis, várias leis de direito administrativo, só que essas leis elas estão espalhadas, elas não estão reunidas em um único código. Então perceba, a fonte primária do direito administrativo é a lei. Você não encontra essa lei em um código, porque ele é um ramo não codificado, mas você encontra a legislação, só que a legislação ela é esparsa. Só que aí vamos pensar o seguinte, ó. Imagina um edital de concurso. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Só pegar aqui a tinta preta, pronto. Imagina que saiu o edital do seu concurso. Aí no edital do seu concurso veio o tópico improbidade administrativa. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Saiu no seu concurso o tópico improbidade administrativa. Qual é o primeiro lugar que você vai pegar para estudar? O primeiro canto que você pega para estudar é o quê? A lei. A lei de quê? A lei de improbidade administrativa. Aí você vai ficar feliz da vida, que é uma lei pequena e tranquila. Aí você vai até gostar de estudar a lei de improbidade. Então, estão percebendo? Saiu no seu edital aqui, ó,
o assunto improbidade administrativa. Qual é o primeiro canto que você procura para estudar? A própria lei, porque a lei é fonte o quê? Primária. Tá, professora, entendi. Agora imagina que no seu edital também tinha um assunto atos administrativos. Quem já estudou administrativo sabe o seguinte, ó. O assunto atos administrativos, ele consta em uma lei. Existe uma lei, pessoal, falando de atos administrativos? Não. Então, não tem lei sobre atos administrativos. A minha pergunta é, se você tem um edital com assunto atos administrativos, procurou uma lei de atos e essa lei não existe, você faz o quê? Desiste de estudar esse assunto e deixa para lá ou arruma outros meios? Arruma outros meios, logicamente. Esses outros meios vão ser as fontes o quê? Secundárias. Estão percebendo? O primeiro canto que você procura é a lei. Só que às vezes não existe lei. Aí você busca outros meios. Você busca as fontes secundárias, que podem ser chamadas de menores, podem ser chamadas de indiretas. Quais são as fontes secundárias? Doutrina, jurisprudência e costumes. É até bom, não é isso? A gente, né, nosso primeiro contato está falando disso, porque tem muito aluno que fica morrendo de vergonha porque não sabe o que significa essas palavras. Eu já vi aluno dizendo, por exemplo, para mim assim, ó, pode ser o seu caso, não fico vergonha não. Veio uma aluna, chegou no final da aula toda envergonhada, dizendo, professora, eu estou com muita vergonha, mas eu estou com a dúvida. Eu fiz, qual foi? O que danado é doutrina? O que danado é jurisprudência? Não tenha vergonha. Você não é da área, você não tem nenhuma obrigação de saber conceitos técnicos. Agora, eu tenho a obrigação de te explicar o que danado é uma doutrina, o que danado é uma jurisprudência. Então, viu uma palavra, não é isso? Não entendeu, não tem um pingo de vergonha. Pergunte, não é isso? Vá buscar a solução, veja no dicionário, mas não fique na dúvida, porque às vezes você empaca um assunto inteiro só porque teve vergonha de perguntar determinado termo. E eu vou traduzir para vocês, por exemplo, o que é doutrina. Numa linguagem muito simples, sabe o que é doutrina? Livro. Doutrina de direito administrativo são os escritos, os livros de direito administrativo. E doutrinador, se doutrina é o livro, doutrinador é quem, pessoal? O escritor. Estão percebendo como é simples? Então, quando eu falo em doutrina de direito administrativo, são os livros, não só os livros, mas os escritos em geral de direito administrativo. E o doutrinador é o escritor. Cuidado com a coisa, viu? Chamar uma pessoa de doutrinador não quer dizer que o livro dele tem qualidade, não, viu? Qualquer topeira que escreva chamado de doutrinador. Esse nome é chique, mas não tem a ver com qualidade, não. Se eu escrever um rabuzo agora aqui para vocês e lançar, isso daí vai ser uma doutrina e eu vou ser uma doutrinadora. Então, pensa comigo. Saiu no seu edital o assunto atos administrativos. Você foi olhar a primeira vez que estava estudando, não tem lei falando de atos, não tem lei. Mas você tem um livro em casa e lá tem um capítulo falando de atos administrativos. Vai te ajudar a estudar para o concurso, sim ou não? Sim. Ou seja, você foi atrás da fonte primária. Como não tinha, você buscou outros meios, buscou outras fontes. Nesse caso, uma fonte secundária, que nesse meu exemplo foi a doutrina. Então, vamos botar isso no papel? Vem para cá. Vindo para cá, a gente coloca da seguinte maneira, ó. Doutrina, traduzindo de uma maneira simples, eu vou falar em livro, mas você sabe que eu estou botando o livro em sentido amplo, como todos os escritos, né? Doutrina, doutrinador, estou falando aqui em sentido amplo. E cuidado, que eu vi numa prova da FCC ano passado, perguntando o seguinte, ó, a doutrina, ela é nacional ou ela é universal? O que você acha? Vamos devagarzinho. Perceba. O Brasil, pessoal, ele é muito novo comparado a países da Europa. Então, a gente tem uma ameba ainda, né, junto de países da Europa. Eu te pergunto, o direito administrativo é criação brasileira? Não, nada é criação brasileira. A gente sai pegando um pouquinho de cada país, bota um toque de verde e amarelo e pronto, saiu o Brasil. É mais ou menos assim. Então, o direito administrativo já existe há anos e anos e anos na França, anos e anos e anos na Alemanha. Então, quando o Brasil foi se organizando, o que a gente fez? Pegou um pouquinho de ideias francesas, um pouquinho de ideias, não é isso, alemães, um pouquinho de ideias americanas, botou num liquidificador, bateu com verde e amarelo, botou verde e amarelo, né? Botou uma cachaçinha, um negocinho, um samba, pá, aí deu o direito administrativo brasileiro. Então, o direito administrativo brasileiro, ele é formado dessa mistura. Aí é onde eu quero chegar.
caiu na FCC perguntando se a doutrina ela era nacional ou universal. O que você acha? A doutrina é nacional ou universal? Eu te pergunto, um livro que é feito na França, obrigatoriamente só pode ser utilizado na França? Não. Quando a gente foi construir o nosso direito administrativo aqui, a gente importou ideias francesas, alemães, americanas, inglesas. Então, quando eu faço um livro, quando eu escrevo algo, eu não escrevo para mim, eu escrevo para o mundo. Isso cai em curso. A resposta da prova era dizendo assim, ó, que a doutrina ela tende a universalizar-se. O que é universalizar-se? É tornar-se universal. Então, essa era a resposta da prova da FCC. Vamos botar no material. Vem comigo. Vindo para cá, a gente já sabe que a doutrina é livro e já sabe que a doutrina ela é universal. Que ela é universal. Outro nome aqui, doutrina era isso que importava pra gente. Outro nome que o povo se mata, não é isso, de ficar com dúvida, até para efeito de prova, é jurisprudência. Vê o raciocínio que eu vou fazer com vocês. Não anota, tá, o que eu vou falar? Só interage comigo me dizendo se está certo ou se está errada a frase que eu vou te falar. Se na sua prova disser assim, que jurisprudência é decisão judicial. De novo, jurisprudência é decisão judicial. Você me diz que está certo, você me diz que está errado, você não me diz nada, o que você me diz? Certo? Errado? Vê só, errado. Sabe aquele ditado, uma andorinha só não faz verão? Pronto, é igualzinho. Uma decisão judicial, ela não faz jurisprudência. Porque jurisprudência são várias decisões judiciais decidindo da mesma forma sobre um mesmo ponto. Isso é a jurisprudência. Quando um juiz começa a decidir de uma maneira, aí o outro da mesma maneira, da mesma maneira, da mesma maneira. Quando vê todo mundo está dizendo a mesma coisa, aquilo ali vira jurisprudência. Não se incomoda com isso, eu vou só te dar um exemplo que eu vou aprofundar mais para frente. Mas em determinado momento, um juiz disse assim, não acho correto nomear parente para cargo em comissão. Eu acho que fere alguns princípios. Então veja, ele disse que não era correto nomear parente para cargo em comissão. Isso foi um juiz que disse. Aí outro juiz disse a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Quando viu, estava todo mundo decidindo da mesma forma sobre aquele mesmo assunto. Então, são várias decisões decidindo da mesma forma sobre o mesmo assunto. Isso daí é uma jurisprudência, ok? Só que cá entre nós, estudar jurisprudência é fácil? É não, meu filho, é muito complicado. Sabe por quê? Porque juiz já não escreve na linguagem simples. Para ele dizer que não pode nomear parente porque fere a moralidade, ele arrudeia o mundo todinho. Não, isso arrudeia, quem é de fora não entendeu o que é arrudeia, né? Arrudeia é um termo de Pernambuco aqui, é uma pessoa gira, né? Vamos lá, gira, né? Então, ela gira o mundo todo, não é isso, para poder entender o que danado o juiz está querendo falar. Estão percebendo? Então, jurisprudência é difícil de estudar, porque você tem que ficar lendo essas várias decisões judiciais e daqui que você entenda as várias decisões judiciais, você já cansou. Aí, para facilitar a vida, a jurisprudência, em alguns momentos, ela vira algo que a gente chama de quê? Súmula. Olha outro termo para você. O que danado é súmula? Súmula é o resumo da jurisprudência. Então, em vez de pegar uma pilha de documento daqui para baixo de decisão judicial para estar lendo, aí os juízes, eles fazem uma súmula dizendo assim, ó, é proibido o nepotismo. Pronto, não é isso? Então, eles resumem aquela jurisprudência para facilitar a vida do povo. Vem comigo que eu quero fazer uma pergunta para tu. Vamos anotar e depois eu faço a pergunta. Então, vindo para cá, eu tenho a jurisprudência, que são essas várias decisões judiciais. Aí, essa jurisprudência, de vez em quando, ela vira uma súmula. E súmula é o quê? É o resumo da jurisprudência. Então, a súmula é o resumo da jurisprudência. Só que teve uma questão tão interessante em uma prova de concurso que eu vou pegar aqui uma página em branco só para poder a gente olhar. Vê só. Olha o raciocínio. Separação dos poderes de novo. Eita, não era isso. Deixa eu só mudar a cor. Pronto, pessoal. Então, olha a lógica. Poder executivo, poder
judiciário. Legislativo não me interessa agora, eu quero fazer um paralelo desses dois. Quando eu falo em administrador, você pensa logo em quem? Isso, no poder executivo. Porque o administrador ele é típico do poder executivo. Quando eu falo em juiz, você pensa em que poder? Muito bem, você pensa aqui em poder judiciário. Então, administrador é poder executivo e juiz é poder judiciário. Quando eu falo em jurisprudência e em súmula, quem é que faz a jurisprudência e a súmula? O juiz. Por que jurisprudência não são várias decisões judiciais? Se são várias decisões judiciais, a jurisprudência é feita por juízes, é feita pelo Poder Judiciário. E a gente já sabe que quando eu faço o resumo da jurisprudência, isso vira uma súmula, que a gente já sabe que súmula nada mais é do que um resumo dessa jurisprudência. A pergunta que veio em prova de concurso foi a seguinte, ó. O administrador, ele está obrigado a respeitar a jurisprudência e a súmula? Estão entendendo o questionamento? Esse administrador, ele é obrigado a agir de acordo com o que manda a jurisprudência, a agir de acordo com o que manda a súmula? Eu garanto que boa parte de vocês está dizendo, é claro, professora, que ele tem que agir de acordo com a jurisprudência, que ele tem que agir de acordo com a súmula. Mas olha a resposta da FCC, não, porque os poderes, eles são independentes entre si. Estão percebendo o raciocínio? Como os poderes são independentes entre si, a lógica é a seguinte, ó, juiz, se você pensa desse jeito, eu, administrador, não sou obrigado a pensar. Estão percebendo? Não é porque o Poder Judiciário pensa de uma forma que o Poder Executivo vai ter que pensar na mesma forma, da mesma maneira. Então, o administrador está obrigado a seguir a jurisprudência, está obrigado a seguir a súmula? Não. Por quê? Por causa da independência entre os poderes. Beleza esse primeiro ponto? Quem já estudou em casa está dando gritos e gritos que eu estou escutando daqui, você gritando, dizendo assim, professora, e a súmula vinculante? Vou chegar nela. Nem se incomode. Veja bem, estou falando em jurisprudência, estou falando em súmula. Não é porque o Poder Judiciário pensa de uma forma que o administrador vai ter que pensar. Só que existe um plus, que é o seguinte, ó. O Poder Judiciário, por meio do STF, só ele que pode, você vai estudar isso em constitucional, às vezes ele edita a tal da súmula vinculante. Você vai estudar isso daqui com o professor de Direito Constitucional. Está lá no artigo 103 da Constituição Federal. Não sei se é 103, 103A, está por ali pelo 103 da Constituição Federal. Vamos pensar o seguinte, ó. Algo que vincula, minha gente, é algo que o quê? Obriga. Algo que vincula é algo que obriga. Então, quando o Supremo Tribunal Federal edita uma súmula vinculante, olha o raciocínio. O administrador escolhe se respeita a súmula ou tem que respeitar? Nesse caso daqui, o administrador, ele é obrigado a respeitar a súmula vinculante. Estão percebendo a diferença, pessoal? Quando é uma simples jurisprudência, quando é uma simples súmula, o administrador ele pode pensar de forma diversa do Poder Judiciário. Agora, quando vem o Supremo Tribunal Federal e edita uma súmula vinculante, o administrador, ele é obrigado a agir de acordo com a súmula, senão ele pode vir a receber uma punição. Professora, me dê, pelo amor de Deus, um exemplo dessa súmula vinculante. A gente vai ter exemplo de súmula vinculante, de uma que está chovendo em prova de concurso. Só que esse exemplo a gente só vê um pouco mais para frente. Então, vai tomar água com o meu biscoito que já já a gente volta.